uma cerimônia que marca o fim do processo eleitoral. Um momento protocolar que acabou ganhando novos significados. Um evento que marca a terceira diplomação de Lula como presidente do Brasil, e que precede uma posse que deve mesclar festa dos vitoriosos e protestos dos derrotados. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Dia da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República e de Geraldo Alckmin como vice-presidente. A cerimônia representa o fim do processo eleitoral vencido pela chapa Lula-Alckmin contra a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que disputava a reeleição e deixa o cargo em 31 de dezembro. Que muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito, essa é a celebração da verdadeira democracia. Poucas vezes na história recente deste país, a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes na nossa história, a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer todos os obstáculos para, enfim, ser ouvida. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidado com muito carinho por cada um e a cada dia, para que a colheita seja generosa para todos. Mas além de semeada, cultivada e cuidada com muito carinho, a democracia precisa ser todos os dias defendida daqueles que tentam a qualquer custo sujeitada a seus interesses financeiros e ambições de poder. Felizmente, não faltou quem defendesse nesse momento tão grave a nossa democracia. Além da sabedoria do povo brasileiro, que escolheu o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira e a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Você ouviu Lula após receber o diploma da Justiça Eleitoral, atestando que ele está apto a tomar posse como presidente em 1º de janeiro de 2023, quando ele efetivamente vai passar a exercer o cargo para o qual foi eleito. A diplomação é um ato formal, o último ato de um processo que atravessou todo o ano de 2022, com prazos e requisitos para filiação de candidatos, convenções partidárias, registro de candidaturas, julgamento sobre propaganda eleitoral e abuso de poder econômico, votação, apuração das urnas, proclamação dos vencedores e aprovação das contas de campanha. Uma cerimônia que teve áreas diferentes em 2022, como você pôde ouvir no discurso do Lula. Tudo isso por causa de um processo eleitoral bastante conturbado. Mais de um mês após a proclamação da vitória do Lula, parte do eleitorado do Bolsonaro ainda está nas ruas, organizando acampamentos, bloqueios, atos em frente a quartéis e manifestações pedindo intervenção militar para evitar que Lula assuma o país. Um movimento radical e golpista que não reconhece o resultado das urnas e que acusa sem provas o Tribunal Superior Eleitoral, principalmente na figura do presidente da Corte, Alexandre de Moraes, e de chancelar uma fantasiosa fraude nas urnas eletrônicas que nunca foi comprovada. Parte desses bolsonaristas radicais está acampada em Brasília, em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. E por isso, a diplomação, que aconteceu no prédio do Tribunal Superior Eleitoral, a alguns quilômetros dali, contou com um esquema inédito de segurança. Varredura pelo esquadrão antibombas da Polícia Federal, 2 barreiras com detectores de metal, isolamento das imediações do prédio pela Polícia Militar do Distrito Federal, tudo isso para evitar algum episódio de violência durante o evento. A presente diplomação tem um duplo significado, pois além do reconhecimento da regularidade e legitimidade da vitória da chapa presidencial, composta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio
proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados. Você ouviu aí o Alexandre de Moraes no discurso que encerrou a cerimônia de diplomação. Ele afirmou que os ataques ao sistema eleitoral que aconteceram no Brasil fazem parte de um fenômeno que acontece no mundo todo há mais de uma década, com grupos extremistas usando as redes sociais para desacreditar as regras da democracia. Ele também exaltou a atuação do Poder Judiciário ao longo das eleições em que o Tribunal Superior Eleitoral, presidido por ele, ampliou os próprios poderes para intervir na disseminação de desinformação nas redes sociais. Eleições em que o Judiciário teve que lidar com outras tantas situações excepcionais, como casos de violência política, como uma Polícia Rodoviária Federal atrapalhando o trânsito de eleitores no Nordeste no dia da votação, e uma franja de extremistas que até agora acredita que vai poder impedir o Lula de exercer o seu terceiro mandato. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país. 20 anos separam essa fala que você ouviu desta fala aqui que você vai ouvir. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o arbítrio nesse país. A primeira fala é de 2002, quando o petista foi diplomado presidente pela primeira vez. A segunda foi nesta segunda-feira de 2022, quando ele recebeu o diploma para cumprir seu terceiro mandato à frente da administração federal. Muita coisa mudou de lá para cá. Em 2002, o Lula assumiu um país com uma economia estabilizada após 8 anos de gestão do tucano Fernando Henrique Cardoso, mas assumiu um país que demandava mais políticas sociais. O petista saiu vitorioso na sua quarta tentativa de ser presidente, numa campanha em que ele suavizou sua imagem, estendendo a mão ao empresariado e incorporando o Lulinha Paz e Amor na campanha. Ele acabou governando por 2 mandatos, obteve os prometidos avanços sociais e deixou o cargo com aprovação recorde. Foi uma gestão que também ficou marcada por escândalos de corrupção, tanto nos mandatos do Lula quanto nos mandatos da sua sucessora, Dilma Rousseff, também petista. Escândalos como o do Mensalão, de compra de votos para obtenção de apoio parlamentar, e da Lava Jato, envolvendo um esquema de desvios de verbas por meio de loteamento de cargos na Petrobras, maior estatal brasileira. Lula chegou a ser preso em 2018, quando era candidato à presidência, em eleições que acabaram vencidas por Bolsonaro. O Lula ficou preso por 580 dias. Depois, o Supremo anulou os processos contra o petista ao reconhecer a incompetência da Justiça de Curitiba para julgar casos relacionados à Petrobras e determinou também a parcialidade do Sérgio Moro, o juiz que condenou Lula em primeira instância e que viria a ser nomeado ministro da Justiça de Bolsonaro. Lula já comparou essa fase da sua vida a ser enterrado vivo. E é a essa fase que o petista fez referência no seu discurso de diplomação agora em 2022. O Brasil vive hoje um cenário de muita divisão, a eleição do Lula foi apertada. É um cenário também em que o presidente tem pela frente a tarefa de governar um país com pouco espaço para investimento em saúde e educação, um país em que a fome afeta mais de 30 milhões de pessoas.
Lula se elegeu com a promessa de ampliar as políticas sociais num país empobrecido. Ao mesmo tempo, precisa lidar com a estabilidade fiscal, sem causar um descontrole nos gastos públicos, e manter diálogo com um Congresso que está acostumado a um método de distribuição de emendas parlamentares muito pouco transparente, o chamado orçamento secreto. Para sinalizar para onde o governo vai nesse início de mandato, Lula nomeou uma equipe de transição com centenas de pessoas, a fim de passar um pente fino na administração Bolsonaro. Ele articulou uma proposta de emenda à Constituição para viabilizar um espaço no orçamento fora do teto de gastos com o objetivo de financiar o Bolsa Família, anunciou o apoio à reeleição para presidente da Câmara, do Arthur Lira, nome forte do Centrão e antigo aliado de Bolsonaro, e já oficializou o nome de 5 ministros em áreas-chave, como Economia, Justiça, Casa Civil, Defesa e Relações Exteriores. Lula será empossado em 1º de janeiro de 2023, quando vai prestar juramento como presidente eleito e vai discursar para o Congresso. A expectativa é de um grande público e de festa em Brasília nessa data, com shows de artistas como Pablo Vittar e Martinho da Vila. Chefes de Estado também foram convidados a comparecer. A presença de Bolsonaro, no entanto, é incerta. A possibilidade dele não entregar a faixa para o Lula é grande. Até hoje, o atual presidente não parabenizou o adversário pela vitória nas eleições. Bolsonaro passou praticamente em silêncio os mais de 40 dias desde a proclamação da vitória do Lula nas urnas. Limitou-se a pedir que seus apoiadores não bloqueassem estradas. Participou de cerimônias militares, sem proferir uma palavra sequer, e usou muito pouco as redes sociais, seu principal meio de comunicação. Na sexta, ele falou com manifestantes em frente ao Palácio da Alvorada, instigando eles a continuar nas ruas. Disse que o Brasil vivia uma encruzilhada e disse que o rumo das Forças Armadas e do país seria decidido pelo povo. No domingo, ele rezou um Pai Nosso com um grupo de radicais e lhes desejou boa noite, lá na frente do Alvorada também. Hoje ele voltou a rezar com seus apoiadores, mas não falou nada. Bolsonaristas continuam acampados em frente à residência oficial do presidente, que vai ocupar o cargo até 31 de dezembro. Por enquanto, nada indica que eles vão sair de lá. Nessa semana, o governo Lula tem o seu primeiro grande desafio na Câmara dos Deputados: a votação da PEC da Transição, proposta de emenda à Constituição que já foi aprovada pelo Senado e que vai abrir espaço no orçamento para o pagamento do Bolsa Família. Os senadores aprovaram uma licença para gastar de 168 bilhões de reais por fora do teto de gastos, isso durante 2 anos. E essa medida traz uma série de discussões sobre a estabilidade fiscal do país. Quem vai explicar isso para a gente é o Marcelo Rubissek. Marcelo, qual é a discussão de agora sobre regras fiscais e por que ela é importante? Bom, a gente falou muito durante a eleição que o teto de gastos estava fadado a acabar, porque era um limite de gastos que estava todo ano sendo driblado. Foi assim com o Bolsonaro e é o que está acontecendo agora com o Lula na discussão da PEC da transição para 2023. Mas é praticamente um consenso entre economistas que não tem muito como não ter nenhuma regra para controlar os gastos. Quer dizer, ninguém está falando que é para aumentar os gastos sem nenhum limite, que a dívida pode aumentar um monte sem preocupação. Não é bem assim. Porque existem consequências, né, como o aumento de juros, problemas para a inflação e corrosão da credibilidade do país. Então é exatamente essa a discussão. O teto está caindo, precisa colocar alguma coisa no lugar, mas o quê? É uma discussão bem complexa, que não tem solução fácil e que agora está na mão do Fernando Haddad, escolhido pelo Lula, para chefiar o Ministério da Fazenda a partir de 2023. O próprio Haddad já falou que essa discussão sobre a próxima regra fiscal é um dos desafios mais importantes do começo desse próximo governo. E o que a gente pode esperar desse debate? Olha, já tem propostas sendo colocadas no debate público por diferentes pessoas. Então, tem uma proposta, por exemplo, do grupo Elas no Orçamento, que é um grupo de mulheres especialistas em finanças públicas e planejamento, que propõe uma regra com algumas frentes, como uma meta de endividamento público para o médio prazo, junto com metas de desenvolvimento econômico e social. Esse é só um exemplo, tá? Mas tem outras propostas também, como o do Felipe Salto, secretário da Fazenda de São Paulo, do Armínio Fraga e do Marcos Mendes, e até mesmo de técnicos do Tesouro Nacional. A ideia de meta para a dívida pública aparece em algumas dessas propostas, então é uma coisa para a gente ficar de olho. O Haddad disse para a Folha de São Paulo que vai aprofundar as discussões quando já estiver no governo, com a equipe dele montada. Mas a gente sabe que isso vai ser uma prioridade desses primeiros meses de governo, até porque a PEC da transição, do jeito que ela está agora,
está colocando a obrigação do executivo apresentar uma proposta de âncora fiscal até agosto de 2023. Então a gente vai acompanhando aí nesses próximos meses. Valeu, Marcelo. O texto dele você lê em nexojornal.com.br. A ONU realiza até o dia 19 de dezembro uma conferência no Canadá com líderes mundiais para debater a biodiversidade global. Maior floresta tropical do planeta, a Amazônia reúne cerca de 10% das espécies de plantas e animais do mundo, segundo estimativas de cientistas. A Beatriz Gatti escreveu sobre o tema na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a Amazônia e a ciência entre os seus temas principais. Ela conta mais sobre a dimensão dessa biodiversidade. De acordo com o painel científico para a Amazônia, já foram descobertos pelo menos 2.406 peixes na bacia amazônica, 427 anfíbios, 371 répteis, 1.300 aves e 425 mamíferos. Em relação à flora, são cerca de 50 mil espécies de plantas vasculares já descritas. Só entre 2014 e 2015, biólogos descobriram 381 novas espécies de vertebrados e plantas na Amazônia. É como se a cada 2 dias um novo tipo de animal ou árvore tivesse sido registrado. E muitos deles são endêmicos da Amazônia, o que significa que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Na planície amazônica, por exemplo, esse fato é impressionante. 40% dos mamíferos, 70% dos répteis e 86% dos anfíbios que vivem lá não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. A explicação por trás da grande diversidade se deve a alguns fatores. A própria diversidade climática da região, os fluxos de água, os solos e a geomorfologia contribuíram para a criação de diferentes ecossistemas que abrigam milhares de espécies terrestres e aquáticas. Mas, apesar de surpreendentes, os números ainda estão longe da realidade. Alguns grupos de especialistas acreditam, inclusive, que os dados estejam muito concentrados na porção brasileira da Amazônia. Ou seja, do ponto de vista da biodiversidade, ainda há muito a ser explorado e descoberto na floresta, que ocupa outros 8 países além do Brasil. Obrigado, Beatriz. O texto dela você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. Da diplomação de Lula, passando pelas discussões sobre novas regras fiscais para o novo governo, até chegar na importância da biodiversidade da Amazônia para o mundo, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e Beatriz Gatti, e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até.